de uma cadeira. Então você traz essa informação nova que na verdade seria uma cerveja. Hein, Dani? Ele teria provocado, é isso? O Ricardo Bomba teria provocado o Wilton Soares? Foi mais ou menos isso? Não, não disseram uma provocação. Como eu te disse, né? Eles estão soltando poucas informações para não atrapalhar as investigações. Mas, ao que parece, a briga começou porque o Ricardo estava tomando cerveja do Iltinho e dos amigos dele que estavam jogando futebol, foram aí para esse bar comemorar, enfim, tomar aquela cervejinha depois do jogo. E aí, ao que parece, o Ricardo foi na mesa deles e começou a tomar a cerveja do povo, e isso não desagradou muito essas pessoas, e aí começaram aquelas pequenas agressões verbais, né? A gente sabe, estavam bêbados, cansados, cada um com seus problemas pessoais, e aí a cerveja que foi tomada do outro, e isso teria sido o motim, né? O principal motivo para toda essa confusão que infelizmente acabou na morte do Ricardo Bomba. Mas tudo isso ainda vai ser investigado. O Wiltinho deve prestar depoimento hoje ou amanhã, provavelmente amanhã, porque agora está no ML fazendo corpo de delito. Mariana. Outra coisa que você trouxe, Dani, pra gente de informação é essa questão da bebedeira, né? Que ele não teria costume. A gente percebe na imagem que ele está bem bambo, né? Como que já tivesse bebido bastante, mas talvez não teria nem bebido bastante, talvez ele não aguentasse beber tanto. Então ele estava passando de fato por algum problema pessoal, emocional. Você trouxe essa informação para a gente também, né, Dani? Mariana, não foi exatamente o tenente-coronel, esqueci o nome dele, me perdoe, mas o tenente-coronel do GRAESP, a Andréia, a esposa dele, estava aqui, eu falei com a Andréia, e ela disse: Dani, o Ricardo era um menino. Fui madrinha de casamento dele, ele era o padrinho da minha única filha, ele não tinha esse costume de beber, bebia socialmente, mas se separou da esposa, estava muito triste, não aceitava essa separação, ainda estava vivendo uma situação pessoal muito conturbada, então tudo isso poderia ter desencadeado essa vontade de querer beber, afogar as mágoas, esquecer um pouco essa tristeza. Ao que parece, segundo a Andréia, madrinha de casamento dele, que conhecia o Ricardo há 20 anos, ela me disse que ele estava passando sim por um problema pessoal muito grande, essa tristeza, talvez um início de depressão, porque ele não aceitava, não se conformava com o fim do relacionamento, isso poderia ter desencadeado, mas ele já bebia, só que socialmente. Ele teria saído, Dani, o Wilton Soares, conhecido como Wiltinho, a pessoa que fez a lesão, seguida aí de morte do Ricardo Bomba. Ele confessou que estava fugido. Por que ele estava no Maranhão? Não, Mariana, isso ele não quis dizer. A gente até tentou essa pergunta, mas ele estava protegido, cercado por 4 advogados muito bem orientados. Quando ele queria falar alguma coisa, o advogado falava bem baixinho no ouvido, só em juízo. Eu percebi que o advogado ficava mexendo aqui na nuca, atrás, estabeleceu com ele uma comunicação. Quando o Wiltinho ia falar um pouco mais, que a gente já estava esperando, aí o advogado, só em juízo, só em juízo. E aí o Wiltinho respondia, eu vou falar só em juízo. Foram pouquíssimas coisas que ele soltou, que não era amigo do Ricardo, só conhecia de vista, falava o cordial, né, plena educação, bom dia, boa tarde, boa noite, não tinham desavenças pessoais. Ele se diz uma pessoa de bem, um empresário de 26 anos, até então não tinha antecedentes criminais. Se considera uma boa pessoa, eu perguntei para ele, inocente ou culpado, o que você é? O que você tem a dizer sobre isso? Por que você matou o Ricardo? Quando ele queria falar alguma coisa, aí o advogado orientava, só em juízo. Mariana. Muito obrigada, viu, Dani, pelas informações. Eu te perguntei isso, Dani, porque antes de você entrar ao vivo, a gente mostrou uma reportagem onde o delegado lá do Maranhão, o Ederson Martins, fala que a intenção do Wilton seria morar no Maranhão.
Aí, por isso que eu te fiz essa pergunta, se ele teria confirmado essa informação na coletiva. Pelo que você percebeu, Dani, por toda a sua experiência, né, cobrindo há tantos anos casos criminais, você sentiu arrependimento, Dani? O que ele fazia? Quais eram os gestos dele? Olha, Mariana, uma pergunta, né, complicada, porque ele parecia frio, tranquilo, os olhos um pouco vermelhos, como se já tivesse chorado, ao que parece, mas em nenhum momento eu percebi ele assim tão arrependido ou não deixou transparecer. Ele estava ali frio, gaguejava um pouco, talvez se ele não tivesse o advogado, poderia entrar em contradição, porque estava muito ansioso, ele mexia muito os olhos, a gente sabe que é um sinal de ansiedade. Advogados, dois de um lado, dois do outro, e ele queria responder, porque sabe como é jornalista, quer saber, quer perguntar, tem dúvida, e não é só não são só os jornalistas, mas toda a sociedade paraense, inclusive a família do Ricardo, quer saber o porquê de tanta violência, já que aparentemente eles não tinham problemas pessoais. Mas eu senti ele frio, um pouco nervoso e, claro, sempre orientado pelos advogados, Mariana. Muito obrigada, viu, Dani, pelas informações, pela disponibilidade e pela sua competência, sempre contribuindo aqui com o Cidade Alerta Pará. Olha só, então vocês viram agora que chegou aqui já em Belém o Wilton Soares, que é acusado aí pela morte do Ricardo Bomba, o humorista. Como a Daniele falou, ele estava muito bem orientado. Em alguns momentos ele quis responder às perguntas dos jornalistas, mas o advogado pedia para ele se conter e não responder, só falar em juízo. Essa é a informação de hoje. E olha só, 6h58 da noite, eu vou trazer para você agora uma imagem chocante da ousadia da criminalidade. Como é impressionante a audácia de homens com a arma na mão, criminosos, querendo a todo custo pegar o dinheiro de um mercadinho, e uma pessoa reage. Olha só, eles invadiram esse mercadinho numa ação muito audaciosa. Os criminosos chegam a travar mesmo a luta corporal com o dono do comércio. Antes, é claro, de fugir com toda a renda, porque eles conseguiram fugir. Toda essa confusão foi flagrada por câmeras de segurança. Vem comigo? Põe na cena. Um estabelecimento comercial localizado no bairro Beata, em Porto de Mós, foi o alvo dos bandidos. A ação criminosa foi registrada por câmeras de monitoramento do estabelecimento. O estabelecimento comercial foi assaltado no último fim de semana, era no sábado à noite.